Mais uma sexta-feira, mais um bom dia diferente. Você que está chegando agora, você que está vendo esse vídeo depois através do Reel gravado, seja muito bem-vindo. Primeiramente, eu quero perguntar como é que foi a sua semana? E aí, como é que foi, hein? A semana foi um pouco melhor do que a passada. Hoje eu tô sexta-feira passada. Foi até difícil. Bom dia, Thiago. Foi até difícil fazer essa live. Foram muitos altos e baixos. Acredito que muita gente está passando por esse processo aí, né? Durante esses dias, esses últimos dias, não sei o que está acontecendo. Mas graças a Deus hoje está um pouco melhor. Consegui estabilizar mais. Semana muito produtiva. Hoje tem muito compromisso ainda. Graças a Deus. E vim mais uma vez fazer esse bom dia diferente com vocês. Para quem não sabe, ó, a Paulinha entrando aí, bom dia. Para quem não sabe, para quem nunca assistiu esse vídeo, tem as outras edições aqui no meu Instagram que ficaram gravadas. E trata-se da prática do Evangelho no Lar, Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é do que um estudo sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho, sobre a vida, onde eu abri esse canal aqui para compartilhar um pouco mais da minha vida, das minhas vivências, da minha história com vocês e compartilhar o estudo também, onde vocês podem estar interagindo comigo, dando a opinião de vocês, falando aí se vocês concordam, se vocês não concordam. Quero lembrar que eu não sou nenhum especialista, não sou nenhum mestre, não sou nenhum estudado, estudioso, quem sabe, mas eu acho que também não. Então, assim, é um estudo, é uma forma de eu compartilhar também com vocês aqui um pouco desse estudo e a gente debater juntos sobre essas palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, que sempre trazem algum ensinamento para a gente, sempre trazem alguma lição, sempre trazem algo legal, certo? Então, se você está assistindo esse vídeo agora, depois da gravação, se você quiser, pode compartilhar com aquela pessoa que você acha que está precisando, de repente, ouvir uma palavra de alento, uma palavra de conforto, compartilhar com seus amigos. Deixa o seu like para não ficar, para não perder o costume, né? E vamos lá, já escolhi a mensagem aqui, já fiz minha prece, já estou com meu copinho de água aqui do lado e vamos começar o estudo aqui. Abri aleatoriamente, lembrando, hein, pessoal, que as mensagens elas são escritas não, são escolhidas de forma aleatória. Então, eu não sei o que vai vir, não sei como é que a mensagem vai ser passada aqui. Então, desculpem aí, perdoem qualquer coisa. Já escolhi aqui aleatoriamente a mensagem e vamos começar então. Os trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar os trabalhadores para sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia. Ou seja, combinou com os trabalhadores que pagariam 1 denário, que é a moeda deles lá. Mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo os outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também, vós outros, para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora sexta e a hora nona do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 1ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar?
É, disseram eles, que ninguém nos assalariou. Então, ele então lhes disse, ide vós também para a minha vinha. Vinha, vamos pesquisar o que é vinha aqui. Vinha e denário. Denário, moeda. O sistema monetário romano incluía o denário, uma pequena moeda de prata que era a de maior circulação no Império Romano. É geralmente aceito que, no fim da República e no início do Principado, o denário correspondia ao salário diário de um trabalhador. Olha só, legal, hein? Vinha. Vitis vinifera, também conhecida por parreira, é a espécie de videira mais cultivada. Vinha, vinhedo, é onde trabalhava lá, fazia os vinhos. Beleza, então vamos continuar aqui. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios, chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só a 1/10 hora haviam chegado receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te acuso, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo por 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom. Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos os chamados e poucos os escolhidos. Aqui é a instrução dos espíritos, né? Que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem o texto bíblico e depois tem o comentário, tá? O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e o que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando somar a última hora, é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Quer dizer, então, daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue dos teus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiaram, abusado da inocência, que, enfim, se haja cevado em todas as ignomínias da humanidade. Que será, disse? Bastar-lhe-á dizer à última hora: Senhor, empreguei mal o meu tempo, toma-me até o fim do dia, para que eu execute um pouco, embora bem pouco, minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não. O Senhor lhe dirá: não tenho presentemente trabalho para te dar. Malbaraste o teu tempo, esqueceste que havia aprendido. Já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando te achareis mais bem disposto, vem ter comigo e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse:
Comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só terminei ao anoitecer. Começou os puxão de orelha. Todos viestes quando fostes chamados um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Grilhões, né? Esse negócio de ferro pesado. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quiséssemos penetrar nela? Eis-vos no momento de embolsar o salário, empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos peça, não é mais do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Constantino Espírito Protetor, 1863. Bom, essa passagem, eu já tinha ouvido ela na época que eu era evangélico, há centenas de anos atrás. Não, eu era adolescente. E ela diz o quê? Que, primeiro, a reflexão é que os trabalhadores reclamaram, né? Que tinham ganhado a mesma coisa dos que chegaram por último. Então, primeira reflexão é você fazer o seu trabalho esperando algo em troca, esperando que você vá ganhar algo a mais por isso. E que trabalho é esse? É o trabalho do bem, é o trabalho de você espalhar o bem, de você fazer a caridade, de você ter um amor fraterno. Não necessariamente doação de dinheiro, como muita gente pensa, e que na verdade é o mais fácil, né? Você doar dinheiro para uma conta, mas você doar o seu tempo, principalmente, através das suas habilidades, das suas aptidões, e não esperar nada por isso, e não se sentir injustiçado quando você vê alguém que você supõe que não faça tanto quanto você ganhar mais do que você ou ter um retorno mais rápido. Essa mensagem ela serve para mim também, porque e para todo mundo assim que consegue refletir um pouco sobre isso ou que está passando por um momento difícil da vida, né? Ou que você julga difícil, porque se a gente olhar sempre tem alguém com um momento mais difícil do que o nosso. Mas enfim, o que acontece é que muitas vezes quando a gente olha ao redor e nós vemos outras pessoas em outros momentos da vida, a gente questiona a nossa fé, a gente questiona Deus, a gente questiona a vida, a gente questiona se vale mesmo a pena seguir trabalhando, seguir plantando a semente do bem, se vale mesmo a pena fazer caridade, se vale mesmo a pena o amor ao próximo, porque na verdade essa vida material, essa vida que a gente vê aí do dia a dia, que, que é uma busca incessante pelo prazer, ela é muito mais, né, prazerosa. Então, a gente questiona quando a gente vê uma outra pessoa recebendo aí, vamos dizer assim, né, as bênçãos. Que às vezes a gente acha que é bênção, mas é provação, né? Então, eu sou, sei lá, essa palavra eu não sei não. Mas a gente recebe, às vezes, as coisas não tão rápido quanto os outros e fica questionando, né? E aqui, refletindo sobre a segunda parte, antes de refletir a segunda parte, só para dizer que a gente não deve questionar por quê? Porque cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo de evoluir, cada um tem o seu tempo de crescer, de se desenvolver. Então a gente tem que respeitar o tempo do outro e tem que entender isso. E tem que respeitar o nosso próprio tempo também, porque o nosso tempo de vida, o nosso tempo de evolução, de desenvolvimento não é o mesmo tempo de quem está do lado. E muitas vezes a gente fica julgando que a outra pessoa está melhor do que a gente pelo motivo X ou Y, porque tem isso ou aquilo.
Mas a verdade é que ninguém sabe o que passa na vida da outra pessoa e ninguém sabe o que passa na cabeça da outra pessoa, a não ser a própria pessoa mesmo. A grande verdade é essa. E, inclusive, esse é o principal motivo pelo qual a gente não deve fazer julgamentos sobre as outras pessoas e deve, na verdade, tentar compreender e tentar ser passivo e tentar dar amor e compreensão para essas pessoas, né? Dar acolhimento quando a gente vê que a pessoa está num momento de dificuldade, porque aquilo que a gente está vendo é só a pontinha do iceberg, ninguém sabe mesmo o que passa. E olha só, hein? Uma coisa interessante aqui. Na verdade, nem a própria pessoa muitas vezes sabe o que está se passando com ela. A grande verdade é essa. Então, como é que você, que não conhece a pessoa, que não é a pessoa, quer saber o que se passa com ela e quer julgar e quer se comparar e quer achar que o fulano merece mais do que você e Deus não é justo, ou que a vida não é justa e se sentir diminuído por isso? Então, essa é a primeira grande reflexão dessa passagem, no meu ponto de vista. Se você não concorda ou se você concorda e quiser comentar, comenta aí ou manda uma mensagem para mim depois. Então, a segunda parte aqui da mensagem é a seguinte: sois todos obreiros da última hora. Comecei o trabalho do alvorecer do dia e terminarei ao anoitecer. Aí tem essa parte aqui, ó, que eu achei bem interessante, que é assim: empregai bem a hora que vos resta e não esqueceis nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, a nossa vida aqui, por mais longa que ela pareça, não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam a vós a eternidade. O que que isso está dizendo? Está dizendo que, cara, a gente vive muito pouco e a gente acha que vive muito, na verdade. Qual é a média de vida aqui de um brasileiro? Deixa eu ver aqui, eu sou o cara que gosta de dados. Exatas, né? Média vida brasileiro. 73 para os homens e 80 para as mulheres. Isso não é nada, nada. Se a gente parar para pensar, nossa própria existência, as coisas que aconteceram faz pouquíssimo tempo, quer ver? Olha só, Segunda Guerra Mundial, né? 1945. Quantos anos para cá? Para 2023? Vamos fazer aqui, ó. 2023 menos 1945. 78 anos. 78 anos, há uma vida de um brasileiro atrás, aconteceu a Segunda Guerra Mundial, uma das maiores atrocidades. Se você lembra, ou se você já viu algum filme, se você estudou um pouco, você vai lembrar do que Hitler fez com os judeus. Todo aquele horror da Segunda Guerra, a quantidade de gente que morreu e faz, olha aí, uma vida. E a gente não para pensar nisso, a gente acha que dura muito, né? Mas assim, faz pouquíssimo tempo que a gente está aqui, pouquíssimo tempo, a gente vive pouco tempo. E se você estuda um pouco sobre espiritismo, você vai ver que tem relatos aí de espíritos, de psicografias, né? De espíritos que vivem aí 200, 500 anos e, e vivendo certas situações ruins até se conscientizarem. Situação de umbral, não sei se você conhece isso, mas em perturbação até se conscientizarem. Então, assim, a nossa vida aqui ela é muito curta, o nosso tempo é muito curto em relação à nossa eternidade. Nós somos todos que estamos aqui, eu sou, você que está assistindo isso, somos espíritos milenares. Então significa que nós vivemos aí no mínimo umas 10 encarnações. A gente já foi e voltou umas 10 vezes, velho. E dizem que essa é a encarnação mais importante.
E eu espero que você, desde que você tenha nascido, eu tô aqui nessa luta, né? Tentando melhorar cada vez mais. E eu espero que você, desde que você tenha nascido, você tenha melhorado um pouquinho também, porque são muitas idas e vindas, muitas, e passa muito rápido. E se você não aproveitar para fazer o trabalho, que é o que diz a mensagem aqui, se você não aproveitar para trabalhar, trabalhar como? Em qual sentido? Não trabalhar para ganhar dinheiro igual a gente trabalha, igual todo mundo trabalha, mas trabalhar para se desenvolver, para se autoconhecer, para fazer sua reforma íntima, para se polir, para tentar melhorar os seus defeitos, corrigir os seus defeitos. Eu falei na live passada, é você dar atenção, você conseguir identificar qual que é a sua principal falha, sua principal fraqueza, sua principal inclinação a coisas ruins e tentar trabalhar isso o quanto antes e de preferência fazendo caridade, oferecendo amor fraterno, fazendo bem. Nós temos oportunidade de fazer isso todos os dias. Quando eu falo isso, eu não estou me referindo a trabalhos grandiosos de você abrir uma igreja, um centro espírita, nada disso. Faça um pouquinho. Aproveite as oportunidades que nós temos diariamente e faça um pouquinho por dia. Imagina só, se cada pessoa fizesse um pouquinho por dia, como que a nossa vida não seria melhor, né? Então, é sobre esse trabalho que eu estou dizendo. É o trabalho do autoconhecimento, do autodesenvolvimento e o trabalho do amor ao próximo, o trabalho da caridade, o trabalho da benevolência. Se nós fizermos isso, a gente vai estar aproveitando esse curtinho espaço de tempo, essa vida curta que a gente tem aqui, que passa tão rápido, né? Eu comecei a fazer esse Bom Dia Diferente já tem mais de um mês. Já essa é a sexta edição e olha só como passou rápido, que é uma coisa que faz você ter a sensação também de como o tempo passa rápido. Criança, filho, se você convive com crianças, se você tem filhos, você vê como passa rápido. E cada dia que passa é uma oportunidade que a gente tem de fazer o bem, de fazer essa reforma íntima, certo? Então, espero que você que assistiu esse vídeo até aqui tenha gostado da mensagem, que de alguma maneira você encontre meios e lembre quando aparecer a oportunidade de você fazer o bem, de você ser um trabalhador, você aproveite e que você lembre que nem todo mundo sabe o que se passa consigo mesmo. Então, quem somos nós para a gente se comparar e para a gente achar que está recebendo menos do que o nosso irmão, nossa irmã, que às vezes está sofrendo mais do que a gente, sofrendo dores que nós não suportaríamos e a gente acha que está sendo injustiçado, não é mesmo? Então, essa é a mensagem de hoje. Espero que você tenha um dia abençoado, um final de semana abençoado, que você tenha muita luz na sua vida, que você consiga liberar o perdão para você mesmo, para o próximo e continue espalhando essa corrente do bem. Muito obrigado. Um beijo para você que ficou até aqui e tchau, tchau.